Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa tarde, amiga. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Boa tarde, povo lindo de Deus. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais um podcast, Com né, a amiga? graça de Deus. E Ai. hoje, uma semana especial que nós não poderíamos deixar passar em branco, Sim, né? com certeza. A semana da Páscoa, Muito que é importante. tradicionalmente conhecida, mas não tem nada a ver com chocolate. Como a gente já falou aqui em podcast anterior, né, Já amiga? falamos, né? Mas é uma data muito importante que nós celebramos, né, a vida de Jesus. Nós celebramos a ressurreição de Cristo, né? Foi um marco, foi algo novo. Eu vejo que é uma fase nova, uma fase de oportunidades, de fazer diferente, de recomeçar. É um renovo mesmo, né? Que a gente consegue ter essa chance, né? Essa chance. Assim, Tudo se fez novo, né? A partir do momento em que Jesus ele se entregou naquela cruz, né? Em que todos achavam que era o fim, e na realidade era o início, era o começo do cumprimento de todas as promessas que o Pai tem e tinha para nós, né? Então, a Páscoa remete a isso, esse momento nos traz à memória isso, que é a oportunidade de recomeçar, né? Assim como Jesus ressuscitou ao terceiro dia, trazendo vida, trazendo para nós a promessa da vida eterna, a cura, né? Trazendo para nós, ele venceu as trevas, ele venceu a morte, ele venceu e através dessa vitória ele nos trouxe vida abundante. Olha que precioso, Por isso que amiga. a palavra também fala, né, amiga? Que a gente tem uma nova chance todo dia que acordamos. Então, remete isso também, né? Sim. Então, a gente tem essa chance todos os dias. Toda vez que você acorda, que você respira, é uma nova oportunidade, né? De você renovar, de você renovar a mente, de perdão, dar mais amor. Enfim, é uma chance. É uma chance. Você sabe, amiga, que agora estava vindo à memória, não sei se vocês acompanharam o noticiário daquela menina espanhola que entrou na justiça pedindo a eutanásia. Porque ela pelo que eu vi da história, eu vi meio por cima, vi uma pincelada, ela foi abusada de forma coletiva, depois ela teve um acidente e ficou numa cama, então ela tinha dores horríveis. E com certeza o abalo psicológico também, né, foi muito grande. E aí ela entrou na luta, na justiça pela eutanásia, né? E o que me chamou a atenção foi a questão da briga que virou entre ela e o pai, né? O pai dela tentando intervir para que não tivesse êxito no pedido dela. E eu fiquei com o coração bem triste, porque um pai querendo que a filha tivesse vida abundante e a filha não vendo mais esperança de uma vida abundante, né? Sofrendo, presa ali. E de repente eu comecei a pensar que nem o pai nem a filha tiveram a oportunidade de conhecer Jesus. Porque nesse caso em específico, né? Só Jesus poderia dar para essa menina o conforto, a alegria e a cura interior que ela precisava para talvez ela mudar a história dela. Porque nós já vimos aqui mesmo no podcast tantos testemunhos de mulheres que mesmo enfrentando tantas adversidades mudaram, escreveram uma nova história, né? É possível, né? É possível. A Kátia mesmo, que sofreu um acidente, hoje ela faz uso da cadeira de rodas e ela encontrou um objetivo, um motivo para seguir dessa forma. E isso entristeceu meu coração, porque quantas mulheres, quantos pais estão assolados porque não encontraram um significado para ressignificar a dor, né? Não encontraram uma forma de ressignificar e transformar a dor, a dificuldade em algo positivo, em um incentivo, em uma mudança, uma virada de chave. Mas, amiga, às vezes eu penso também, eu falo assim, isso falta também maturidade, porque Deus escolhe. Tem muita gente para fora precisando. E fala assim, vamos se por nós, a gente não faz a nossa parte. É verdade. Sabe, então, a gente faz os trabalhos na praça, né? Traz louvor, o pastor Alan
traz a palavra, e eu vejo muitas pessoas sedentas da palavra. Então, às vezes o culpado é nós. Eu me ponho Sim. nisso, o culpado é nós, porque a gente fica presa num mundinho que é um mundinho muito pequeno. Sim. E você viu, se fosse alguém que tinha uma mentalidade, Deus falou, eis-me aqui, Deus, e levasse as palavras, poderia ter mudado. Poderia ter mudado. O Entende? cativeiro dessa menina, uma menina de Isso. 26 anos, que conseguiu na justiça. Sim. Ontem foi o dia que ela tomou a eutanásia e veio a falecer. E o pai desesperado, porque o pai queria ver vida na filha. Que Sim. pai quer enterrar o seu filho, independente, né? Talvez até pessoas critiquem, talvez até a filha não entendia, porque o pai lutava pela vida dela. Mas que pai, em sã consciência, quer enterrar um filho, né? Por mais que ela tivesse dificuldades e tivesse acamada, eu acredito, né? Então, isso entristeceu meu coração. É sobre isso mesmo. Acho que Deus posiciona. Então, a escolha é nossa. Né? Às vezes poderia chegar a palavra nela e ela ter a escolha de não querer mesmo. Sim. Né? Mas a gente tem esse dever, eu falo que é um compromisso com Deus, de estar fazendo a obra, de estar levando a palavra, de tentar, né? Nada é perdido. A última palavra que quem dá é Deus. É Deus. E hoje, eu vindo também, gente, eu fico acompanhando aí os noticiários, uma que eu gosto muito de interceder, né? Mesmo de longe eu gosto de interceder pelas situações. E hoje um pai também de Brusque, Santa Catarina, colocou uma nota que mexeu muito com o meu coração. Pelo que eu entendi, a filha se suicidou, estava numa depressão silenciosa. E pelo que eu entendi, um misto aí, uma separação em casa, e eles não perceberam essa tristeza da menina, e uma jovem tirou a própria vida. E aí ele faz um desabafo nas redes sociais como um alerta para que os pais prestem mais atenção nos seus filhos, para que os pais estejam mais presentes, que mesmo que haja uma separação, que cuidem do coração das crianças, né? Porque às vezes a gente tá... Não vou culpar, gente, mas a nossa vida é tão corrida. As mulheres, principalmente, estão muito ausentes dos seus lares, né? Os pais também trabalhando muito. Às vezes há essa questão de separação que hoje está muito em alta, a destruição das famílias. Por N motivos, não cabe aqui a nós julgar certo ou errado, né? Mas as crianças estão ficando com os corações levianos, adolescentes que nós não estamos percebendo. Porque, na verdade, eles se alimentam o que eles estão vendo. E se os pais não estão vigilantes, então eles vão ser o que eles estão se alimentando, né? Então, eu também vi uma reportagem os pais são separados, né? O menino, acho que tinha 3 anos, foi tocado pelo 11, ele é a mãe. E, assim, o depoimento do pai foi comovente. Ele falou assim, ele tem 10 anos, mas foi 10 anos que eu vivi com ele, eu dei amor. Então, assim, Deus levou, mas eu vi intensamente, eu dei tudo. Não é tudo financeiro, é tudo em amor, carinho. Então, e é raro um depoimento desse. Não, eu me comovi pelo que, assim, lógico, hoje a dor é duro, é difícil perder um filho, mas eu tenho minha consciência tranquila porque eu dei meu amor, eu dei minha atenção. Então, a minha paz está nisso, né? Então, eu falo assim, é isso que é importante. E aí, a gente pode achar que fugiu, mas não, a ressurreição de Jesus nos traz para isso. É viver intensamente. Nós estamos vivendo tempos em loucura, em que a gente tem se ausentado de casa, não tem estado presente com os filhos. Por quê e para quê? E aí, às vezes, é Páscoa. Tem pais, não estou falando que é todos, mas às vezes acontece passar na cabeça dos pais. Eu vou dar um ovo, uma cesta enorme ao meu filho, mas cadê o amor, o carinho, a dedicação, o tempo de qualidade. Então, é sobre isso. É sobre isso. Então, isso vale mais, porque a Páscoa, na verdade, o ovo, essas coisas, é tudo uma superstição, né? Mas o que vai ficar, que nem aquele pai falou, é o amor, carinho que ficou. O tempo junto. E assim, a gente nunca sabe. Gente, nós estamos vivendo esse tempo que a gente não sabe qual é o último abraço. Sim. E não tem mais idade. A gente vê crianças partindo muito cedo, a gente vê pessoas novas partindo, não tem mais. A gente não sabe quando vai ser o último E às adeus. vezes, seja aqueles pais que compram filhos.
com ovo, com cesta, com carro, enfim. Tem filhos que vai ser. E são vazios. São vazios. Então, nada vai preencher, né? O É amor, o verdade. carinho, a dedicação, o que não, mas eles percebem isso. Sim. A gente acha que não, porque eles. Mas assim, faz totalmente Faz total diferença. diferença. O futuro, o presente, né? Isso. E assim, então fica um recado para você. E aproveita, amanhã é feriado, né? Faça alguma coisa com a sua família. Tira um tempo de qualidade de descanso e analisa a sua vida, o tempo que você está passando. Nunca é tarde para recomeçar. Reveja a sua agenda. Nesse último mês, o Senhor tem mexido muito comigo sobre isso. Vinha muito, esses dias que eu estava orando por algumas coisas na minha cabeça. Sacrifício de tolo, sacrifício de tolo. Tem coisas que às vezes a gente faz e as pessoas não estão nem valorizando. E a gente está sacrificando quem está à nossa volta à toa. Será que o Senhor tem se agradado disso? Será que tem se agradado? Será que tem chegado ao altar? Então, aproveita esse tempo de reflexão. Jesus veio, passou tudo que ele passou na cruz do Calvário, que não foi fácil. Ele levou sobre si todo o nosso pecado, todo o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E ao terceiro dia ele ressuscitou para que nós tivéssemos liberdade, vida, autonomia nele. E a essência, né? A essência é o verdadeiro amor. Porque ele fez tudo isso por amor. Por amor. Né? E essa Páscoa que você tem essa essência do amor. Do amor. Né? Esquece ovo, junta com a família, dá um amor, carinho, abraço. Seja você e seus filhos, talvez o seu caso. Deixa. Às vezes eles vão. Vai ser muito mais grandioso. Você tá lá. Se você tá num leito de hospital, eu tô acompanhando também uma amiga que o filhinho dela já trava uma luta contra o câncer há 2 anos. E com certeza ela vai passar essa Páscoa lá no hospital, mas você não vê o semblante dessa mãe caído. Então, se você está aí num leito de hospital, eu não sei, talvez no presídio, faça um dia especial, seja a diferença na vida de alguém, sinta a diferença, sinta a presença. É possível mudar todo e qualquer cenário. Como? Em Jesus. É Ele que traz a paz que excede todo o entendimento. É o nosso exemplo, né? É o nosso exemplo. E eu vejo mesmo, amiga, às vezes não vê nem o filho, a semana inteira. Aí vai lá aquele ovo caríssimo e acha que tá tudo bem. Mas não tá, sabe? Não tá, porque a gente tem que estar firmado, né? Porque a hora que acontece uma coisa que a gente não sabe o dia da manhã, então você não venha se arrepender. É isso. Né? E às vezes a gente tem brigado por tão pouco, tem se afastado por tão pouco, né? As situações são difíceis mesmo. E é difícil porque cada um tem um temperamento, cada um tem uma luta diária, cada um tem um pensamento. Mas no amor nós precisamos estar e superar juntos, né? Independente das diferenças, independente do que um pensa e o outro pensa, nós somos um corpo, como nós falamos aqui no podcast anterior, né? Nós somos um corpo e todos são importantes. Todo membro é importante para a manutenção desse corpo. É verdade. E eu vejo muito assim, o diabo está falando mesmo na família. Porque é um pilar fundamental. E se desestruturar, desestrutura tudo, gente. Então eu falo, a família, não é a sua esposa, é o seu esposo, é o seu filho. Então, vigie, tem esse momento, quer acabar mesmo com a armadilha dele, faz uma mesa, junta a família, tem essa comunhão, dá amor, muito amor, porque ele não vai ter brecha. E outra coisa, posicionamento em oração. Nós temos que blindar isso da mulher. É verdade. A mulher é a intercessora. A mulher, ela é a ajudadora. Ela é a gerente do lar. E no próximo podcast, confirmando que Deus já tinha dado, né? É sobre isso. O céu se abre através de oração. E nada mais. É isso. E não é uma pregação fervorosa, não é um louvor batido, não. É o posicionamento em oração. E aí a casa fica de pé. Porque se tiver acontecendo alguma coisa, Deus vai te mostrar. Se tiver algo para desandar, Deus vai te alertar. Mas
a mulher tem que estar ligada. Ligada como? Sim. Em oração. E a gente vai provar isso na Bíblia, né, amiga? É isso. Então, desejamos para você um feriado abençoado, de reflexão, de muita presença do Senhor, muita comunhão em amor. Que Deus abençoe esse momento, que você venha refletir sobre o sacrifício, a morte e a ressurreição de Cristo, que é a essência. E que Deus te abençoe a sua família. E que nessa Páscoa você tenha ciência que o amor é tudo, né? E você tem a chance. E se ele ressuscitou, você dá a chance todos os dias de se arrepender, de se perdoar, de ter amor, De recomeçar. de recomeçar. Então, se você não está conversando com alguém aí da sua família, pega o telefone, ligue, faz uma mesa, chama e junto nessa Páscoa. É Vai isso. ser tremendo. Deus abençoe e não perca o próximo podcast que vai ser tremendo. Beijo.